Sábado estaremos em Santa Maria, não é do Eval, hein? Vocês daí do Eval, é Santa Maria da Boca do Monte, né? Teremos culto de Santa Ceia sábado aí no tabernáculo em Santa Maria. E o irmão Jonathan vai conosco, vai levar o óleo também, tem que levar, né? Deus abençoe, né? Vamos estar aí com os irmãos, irmão Jorge, creio que já avisou o irmão Marcelo, os demais irmãos de Panambi, que eles possam descer para estarem conosco no culto em Santa Maria, né? Deus abençoe os irmãos aí na casa do irmão Solano também, que estão nos acompanhando pela internet. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Bondoso Deus e Pai, também colocamos os pedidos de oração, as necessidades diante de Ti, e pedimos que o Senhor ajude a cada um que esteja enfermo, e problema de perturbação, problema de emprego, o Senhor abre as portas, saúde, aqueles que estão internados. Ó Deus, o Senhor estenda as suas mãos e fortalece o irmão João Gabriel, ali no hospital, o irmão Agil, e todos esses que estão aqui, Senhor, no livro de oração. Em nome do Senhor Jesus pedimos as suas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos? Nós vamos falar hoje sobre um tema: a evidência e a manifestação do Espírito Santo. Nós temos que ver que são duas coisas diferentes: a evidência e a manifestação do Espírito Santo. Nós temos muitas mensagens sobre este assunto, e é uma coisa muito importante. Você não vai no arrebatamento, você não pode ser salvo sem o Espírito Santo. Muitas pessoas têm uma ideia do que é o Espírito Santo. Tem muita gente que tem uns que diz que é força ativa de Deus, outros creem que é a terceira pessoa da Trindade, já tem uma ideia católica do que é o Espírito Santo, né? Nós sabemos que Deus, Ele veio em 3 nomes de filho. Ele veio como filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Jesus veio como filho do homem para cumprir a profecia. Mas Jesus também não era o filho de Deus? Era. Ele foi filho de Deus durante as eras. Durante a sua jornada na terra, não era filho de Deus. Ele era filho do homem. Ele era profeta. Ele era Deus profeta. Ele tinha que cumprir profecia. Tinha que profetizar. Filho do homem é profeta. Era Deus profeta. Quando ele morreu e ressurgiu dentre os mortos, ele subiu ao céu. Mas ele prometeu voltar. E ele mandou que os discípulos esperassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Eles não poderiam sair para pregar até que fosse cheio do Espírito Santo.
Por que existe tantos problemas na religião hoje? Porque eles foram sem estar cheios do Espírito Santo. Eles não esperaram. O problema é que não esperaram o tempo. A Eva não esperou o tempo. Ouviu a serpente mesmo e teve um filho com a serpente. Aí saiu a coisa híbrida, coisa maligna, porque não esperaram. De 500 que estavam no Monte das Oliveiras, 380 foram embora, 120 ficaram esperando. Ficaram esperando. Você não vai dizer que aqueles 380 não tinha manifestação do Espírito. Claro que tinha, mas não tinha evidência do Espírito Santo. A evidência é uma coisa. Nós vamos falar um pouquinho, se não der tempo, termina domingo, né? Mas nós encontramos no livro das 7 eras da igreja o que é a evidência e o que é a manifestação do Espírito. Nós vemos na Bíblia de muitos homens que tinham manifestação do Espírito Santo, mas não tinham o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo mesmo. As pessoas dizem: fulano tem Deus porque tem amor. Amor é só um fruto do Espírito. Fulano tem alegria, tem Deus. Não. O diabo também manifesta alegria. Ele manifesta mais frutos do Espírito do que muitos crentes. Porque é um tempo de personificação. Nós vemos em perguntas e respostas sobre o seu que Satanás pode personificar quase todos os dons do Espírito Santo. Ele personifica a cura divina, os dons do Espírito. Ele confunde o povo. Ele confunde. Numa igreja ele é liberal, noutra igreja ele é santificado. Você sabia disso? Numa igreja ele é liberal. As mulheres de qualquer jeito, corta cabelo. Na outra ele já é legalista. Ele nunca encontrou o centro da palavra. Você sabe que Jesus, no seu ministério, ele trouxe uma mensagem que encheu a igreja. Depois ele trouxe outra que a igreja foi tudo embora. Ele trouxe uma mensagem e não deu explicação, o povo foi tudo embora. Nós hoje, os que se vai embora, a gente corre atrás de trazer de volta. A gente quer que o povo fique com a gente. Gente, Deus não está se importando com o povo, não. Deus se importa com a sua palavra. Se você é palavra, Ele se importa com você. Mas se você não é palavra, Ele não se importa com você. O que Deus vem buscar na terra é a sua palavra. O que é que vale no homem? A palavra. O resto do homem não vale nada. Se ele é esbelto, bonito, que para Deus não vale nada. Aqui em poucos dias já vira carniça. Os vermes comem. O que vale no homem é a palavra. Você não vê que hoje tem cartório, tabelionato, onde você assina e tem que reconhecer firma. Você compra, tem que ter documento. Por quê? Porque o homem não tem palavra. Tem que ter um documento assinado. Ele não tem palavra, por isso tem que colocar no papel. Porque se ele tivesse palavra, não colocava no papel. Alguém diz: não, a fulana é boa pessoa, mas nós temos que fazer. De repente fulano é boa pessoa, mas os filhos não é. Então tem que botar no preto e no branco. Jesus disse em São Mateus 12, 36, 37: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. O que te justifica é tuas palavras, o que te condena é as tuas palavras.
Não é nem a de Deus, é a tua. O que casa o homem? A palavra. Ele vem diante do altar ou diante de um do outro e dá a palavra. Hoje tem que ter papel por causa da palavra mesmo, que a palavra o homem quebra a sua palavra, então tem que ter um papel. A palavra de Deus está em papel aqui. Mas em mim e em você ela tem que estar em carne. Essa Bíblia não tem nenhum valor se ela não tiver encarnada em nós. Jesus foi o Verbo, a palavra que se fez carne. Deus saiu do papel, encarnou em Jesus para morrer por nós. Enquanto os religiosos estavam procurando Deus no papel, ele estava em carne, estava em Jesus. Deus saiu de dentro das mensagens, está na esposa hoje, e hoje eu estou virando livrinho para lá, livrinho para cá. Não encontra mais Deus ali, encontra um monte de confusão. Eu estou aqui com Pérgamo, 141 páginas. Vamos ver se nós conseguimos ler isso aqui. Recordem agora, João Batista não só foi o profeta, mas também o mensageiro de seus dias. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Olha, João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Ele não falou em língua. Ele no ventre da mãe já foi cheio do Espírito Santo. Não pulou, não saltou. Quando ele ouviu o nome Jesus, ele ressuscitou, estava morto. Sabia que estava morto no ventre de Isabel? Quando foi anunciado pela primeira vez o nome Jesus, o menino se mexeu, tremeu ali dentro, voltou a viver. Quando estava batizando no Jordão a palavra de Deus, Jesus veio a ele. A palavra sempre vem aos verdadeiramente cheios do Espírito. Quando ele estava batizando, veja bem, ele era cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Jesus era a palavra feita carne. A quem é que Jesus foi para ser batizado? Aquele que era cheio do Espírito Santo. A palavra só vem àqueles que é cheio do Espírito. Ele não foi a Caifás, não foi a Anás, não foi a nenhum religioso do dia, ele foi a João. Essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. É essa que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Ora, nós sabemos o que é a verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Novamente, em João 8:43, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo? Ora, neste versículo que acabei de ler, tampouco poderiam receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. E se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra viria a você. Como é que você vai tomar uma ceia, um domingo é dia de ceia, sem fazer o lava-pés? São João 13. Jesus, quando ele deu a ceia, lavou os pés dos discípulos, depois mandou os discípulos fazer aquilo. No decorrer das eras, e fazemos até hoje. Como é que você vai tomar uma ceia com suco de uva, sem lava-pés, com uma bolachinha ou então um pãozinho de centeio, uma broa? Não. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai tomar uma ceia com vinho forte, porque representa o sangue de Jesus.
você vai lavar os pés dos teus irmãos e ele vai lavar o teu também, conforme está em São João. Jesus disse: eu vos dei o exemplo. Você vai comer um pão asmo, sem fermento. Você não vai aceitar que mulher pregue, porque a Bíblia proíbe a mulher pregar. 1 Coríntios 14, 34. As mulheres permaneçam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Não adianta o teólogo, o grande pastor dizer que isso aí é porque naquele tempo era assim, assim. Não é naquele tempo, é como está escrito. Porque se fosse para a mulher pregar, Jesus tinha escolhido uma apóstola. Ele escolheu 12 homens. Ele não botou nenhuma mulher para ser apóstola, para ir de 2 em 2 e pregar. Não. Elas têm seu lugar. Elas cantam. Elas têm o seu lugar. Elas oram. Mas para pregar a palavra, tem que ser homem. E ainda tem que ser cheio do Espírito Santo e ser chamado. Não é alguém que pensa que ele pode pregar. Ele tem que ter uma chamada para o ministério. Vamos ler daqui que aproveitamos mais. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui achamos novamente a palavra vindo por causa do Espírito de Deus. Novamente em João 16 e 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, ele vos guiará a toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá a palavra, tudo que tiver ouvido, a palavra de Deus, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito trazendo a palavra de profecia. Quero que você observe bem cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, interpretar, profetizar ou gritar e dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade, quando vier aquele Espírito da verdade. A evidência é que você estaria na verdade. A evidência é você receber a palavra da hora. A palavra da hora é o Espírito Santo. Quando o maná caía no deserto, não podia deixar para outro dia. Tinha que comer tudo naquele dia. Era o mesmo maná, mas no outro dia já estava bichado. A mensagem de Lutero não serviu para os dias de Wesley. A mensagem de Wesley não serviu para os dias dos pentecostais. A mensagem dos pentecostais não serviu para os dias de Brana. Hoje é a mensagem da esposa que comeu o livrinho. Você estaria na palavra de Deus para a sua era. Essa é a evidência. A evidência tem a ver com receber essa palavra. Não está falando sobre a manifestação. Você sabe que a manifestação é uma coisa mais estrondosa, né? Aquilo assim, parece, ele tem mais, dá uma presença maior. Você vê uma pessoa eloquente, mas não tem o Espírito Santo. Apolo era eloquente, mas precisou Paulo orar para ele receber o Espírito Santo. Eles não tinham nem recebido o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles nem sabiam que tinha Espírito Santo e eram pregadores. E era discípulo de João Batista. Agora hoje tem discípulos de Brana que nem sabem nem o que é o Espírito Santo de hoje. Eles têm o Espírito Santo de ontem. Vamos ficar com a coisa mais simples. Se Moisés viesse pregando a mensagem de Noé para tirar Israel do Egito, não ia dar certo. A mensagem de Noé era fazer uma arca. Se Jesus viesse com a mensagem de Moisés, também não ia dar certo.
passar pelo Mar Vermelho, né? Ir pelo deserto, também não dava certo. Cada um tinha a mensagem do seu dia. Olha só o que ele diz aqui. Em 1 Coríntios 14, 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agora veja isso. A prova do Espírito está habitando interiormente. Era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, enquanto punha a igreja em ordem. Paulo teve que dizer àqueles que pretendiam ter outra revelação, versículo 36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? A evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra, mas receber a verdade, a palavra, e crê-la e obedecê-la. Agora, aqui está a evidência de um cristão cheio do Espírito Santo: receber, não produzir, mas receber a palavra para o dia que ele está vivendo. Receber a palavra para o dia. Não importa se ele seja uma pessoa boa, se ele seja crente de igreja, se ele lê mensagem, se ele lê Bíblia, se ele não recebe a palavra para o dia, ele não tem o Espírito Santo. Ele pode ter até um bom espírito, e ele pode ser um bom espírito satânico, religioso. O que você acha que o espírito de Caifás era? Era um espírito bom, que chegou até mandar matar Jesus. Era tão bom que mandou matar Jesus. Eu falava com um irmão hoje ainda, um pregador, que a verdade, ela tem que chegar numa condição que ela pareça ser a mentira. Porque enquanto ela parecer ser a verdade, todo mundo está aceitando. Ela tem que parecer ser mentira. Ela tem que parecer ser engano, para que o eleito veja. Porque esta era é uma era do escurecimento total da palavra. O que é que vocês pensam de Jesus? O que é que eles falavam dele? Um embusteiro, um enganador. No final eles disseram: canibal, nos mandou comer sua carne, beber seu sangue. Vamos largar este homem. Eles olharam nele: esse homem não guarda meu sapo. Moisés proibiu carne de porco, ele manda comer carne humana. A verdade já está parecendo uma coisa errada, né? Só que a semente errada tinha que tropeçar. Tem que ter algo para que eles tropecem, para que eles não entrem. Paulo foi chamado de peste. Este homem é uma peste, o principal promotor da seita dos nazarenos. Jesus disse: se a mim me chamaram de demônio, de diabo, e vocês esperam ser chamados de quê? Hein? Reverendo. É que nós chegamos no fim do tempo. Reverendo, pastor, senhor, né? Tem que chegar aquele tempo que eles dizem: aqueles mentirosos, aqueles enganadores. É um irmão ali. É a Lu. Botei numa cadeira daquela de ferro ali. É. Ah lá, tem uma mais forte. Aí não dá para engordar muito não, porque essas cadeirinhas aí elas abrem, né? Então tem que chegar aquela hora que eles vejam em você, que te chamam você de falso.
Como é que chamaram os apóstolos? Hein? Como é que eles foram chamados? Como é que são chamados os apóstolos do século XX? Eles querem se parecer verdadeiro. Eles querem se parecer verdadeiro. Até na gramática. Bruno era diferente. Não sabia nem falar direito, o povo queria ouvir ele. É igual João hoje, o povo quer ouvir João. A inveja, o ciúme do povo, mas o povo quer ouvir João, o eleito quer ouvir a Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. O eleito queria ouvir Jesus. Pedro queria ouvir a Jesus, não queria ouvir mais o Caifás, não queria ouvir o Anás, não queria ouvir o Herodes, queria ouvir a Jesus. No dia de Pentecostes eles pararam para ouvir o analfabeto Pedro. Ele tinha negado Jesus, mas agora ele não negava mais não. Agora ele tinha recebido o Espírito Santo. Oh Jesus amado, você sabe que Balaão tinha manifestação do Espírito Santo, mas não tinha o Espírito Santo. E ele trouxe uma das profecias mais lindas da Bíblia. O Caifás também trouxe uma profecia sobre Jesus que cumpre até hoje. Foi uma manifestação do Espírito Santo nele, mas ele não tinha o Espírito Santo. Ele não pôde receber a mensagem do dia. Balaão não pôde receber a mensagem do dia, mas ele houve manifestação do Espírito na vida dele, e era falso. Você vê as pessoas hoje, eles podem até pregar essa mensagem, e alguém diz: olha, o fulano orou por mim, eu fui curado, eu vou atrás dele. Vai que você vai se perder. Quem foi atrás de Balaão se perdeu. Você tem que comer o livrinho hoje, não ir atrás de ninguém não. Brana nunca mandou ir atrás dele. Você tem que comer o livro. Você tem que imitar aquele que está comendo o livro, e comendo está comendo. Não comer pelas beiradas. Comer todo. Jesus disse: o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje ele vive. Naqueles dias Jesus disse: viverá. Hoje vive. Olha, gente, Caifás, o sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele profetizou o tipo de morte com que o Senhor havia de morrer, e ele não era salvo. E o que ele profetizou estava certo. Não? Ele falou que estava certo. Todos nós sabemos que não há nenhum registro dele sendo um homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, como o prezado velho Simeão e a querida santa chamada Ana. Todavia ele teve uma genuína manifestação do Espírito Santo. Não podemos negar isso. Portanto, onde fica a manifestação como evidência? Não está aí. Se você é verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, terá evidência da palavra em sua vida. Não é a manifestação dela, é a evidência dela. É você poder receber a palavra de Deus do dia, viver ela. Você tem que receber a palavra do dia e viver. Vamos pressando um pouquinho aqui, vindo nos 7 selos. Deus na simplicidade, 243. Não podemos passar o tempo. 243. É por isso, e línguas, a evidência, eu creio em falar em línguas, mas não considero que seja a única evidência do Espírito Santo. Não, senhor. O fruto do Espírito é a evidência. Está vendo? Sim, agora veja.
É por isso que tenho discordado do movimento dos irmãos pentecostais, quanto a isso que diz, se um homem falar em língua, ele tem o Espírito Santo. Eu discordo. Isso não é um sinal que ele tem o Espírito Santo, está vendo? Já ouvi demônios falar em língua mais rápido que podiam, beber sangue em uma caveira humana e invocar o diabo. Já vi índios pegarem cobras e as enrolarem nele, na dança da chuva lá no Arizona, erguerem as mãos assim e correrem de redor. O feiticeiro sair cortando-se e pôs um lápis deitado e ele escreveu em línguas desconhecidas e da interpretação disso, está vendo? Assim, não me diga isso. Sou velho demais para isso, está vendo? De modo que o fruto do Espírito Jesus disse, por seus frutos, não línguas ou emoções. Aqui o irmão Brana disse que era o fruto, pregando os 7 selos. Aqui em Cisternas Rotas, 66, vamos ver a data? 64, depois dos selos. Você vê como é que Deus vai exaltando a sua palavra. Ele não vai dando tudo para o irmão Brana, ele não dá tudo para um profeta de uma vez, ele vai dando na medida. Às vezes a gente pensa que a gente já sabe tudo. Não, Deus vai dando na medida. É igual você plantar um pé de milho. Quando você vê aquelas 2 folhinhas verdes, ali vai dar 3 espigas. As espigas já estão até ali, mas só que você não vai poder comer agora. Só depois que tiver bem feio o pé, seco, aí você vai poder fazer farinha. É aquilo, quando não estiver aparecendo com o pé de milho, aí sim, aí já está na hora de você colher. Chega aquela hora que o homem nem parece mais que é cristão. Paulo nem parecia que era crente mais. Barbudo, cabeludo, lá dentro de uma prisão. No outro dia eles não tiraram a sua cabeça. Mas nunca negou o Senhor Jesus. Naquela hora, veja aqui, 66. Ali ele disse que era o fruto do Espírito, né? Ele estava começando ainda a abrir os selos. Era Deus e simplicidade, era uma introdução dos selos. Era o 7º selo, introduzindo os selos. Quebrando era o 7º selo. Cada mensageiro era um selo. Brana era o novo nome de Jesus, para revelar os selos, para abrir a palavra. Hoje eu estava conversando com um bom amigo meu, o meu bom amigo, Dr. Nível, o qual está presente agora, e ele é um teólogo e tanto. E assim nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura, muito inteligente. E ele me perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar em línguas? Foi há muitos anos. Quando você também pensou sobre essa mensagem há muitos anos. Agora hoje nós já estamos em 2014. O livrinho já foi até comido. Nós vamos voltar daqueles muitos anos para hoje. Quando o Cordeiro já saiu do trono, a intercessão já acabou, não há mais misericórdia. O 7º selo já foi revelado, 7 trovões já foram revelados, o novo nome já foi revelado. Nós estamos aqui esperando o arrebatamento para encontrar o Senhor nos ares, encontrar os nossos irmãos na primeira ressurreição. Mas isso aqui foi há muitos anos. Eu disse, não consigo entender isso. Ele disse, nem eu. Mombrana disse, eu não consigo entender isso. Ele disse, nem eu. Disse, ainda que me tenha sido ensinado isso, ele disse, o que o irmão pensaria ser evidência? Eu disse, a mais perfeita evidência de que consigo pensar é o amor. E assim que fomos falando sobre isso, então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor, então o irmão Brana disse, ele tem o Espírito Santo. Se ele tem o fruto do Espírito, ele tem o Espírito Santo. Olha aqui. Porém certo dia o Senhor numa visão me corrigiu. E ele disse que a evidência do Espírito
eram aqueles que podiam receber a palavra. Nem amor, nem falar em língua, mas é receber a palavra. O que é que ele disse? Eu tenho notado aqui, em São João 13, verso 20: aquele que recebeu o que eu enviar, a mim me recebe. O que ele envia é a palavra. Quem recebia Paulo, recebia o Espírito Santo. Paulo era a palavra. Quem recebia Brana, recebia o Espírito Santo. Quem recebe João, recebe o Espírito Santo, porque é o ministério da hora. Quem não recebe, não recebe. Então há uma diferença de evidência com manifestação. Nós temos nossos irmãos cheios de manifestação do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Então o doutor veio, estava me dizendo que isso é escriturístico. Ele disse, porque em João 14, Jesus disse: quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, ele vos revelará estas coisas que eu vos ensinei, e vos anunciará o que há de vir. O povo hoje não sabe nem o nome do Pai. Vai batizar e diz assim: eu te batizo em nome do Pai, mas não dá. Não sabe nem o nome do Filho, nem o nome do Espírito Santo. Agora, quando vem o Espírito da verdade, ele diz assim: Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Quando vem o Espírito Santo, o Espírito Santo diz que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, porque é o nome para perdão de pecados. Assim aí está a genuína evidência do Espírito Santo. Ele nunca me disse nada errado até agora. Que isto é a evidência do Espírito Santo. É aquele que pode crer na palavra. Se você pode recebê-la. Em outro lugar ele disse: receber a mensagem para o seu dia. A palavra do dia é a evidência de ter o Espírito Santo. Na era pentecostal era falar em língua, pular, saltar. Mas hoje não é mais a era pentecostal. Hoje é a era da noiva, é a era da esposa. É outro dia. É a era do arrebatamento, a era do Filho do Homem. É a era de Apocalipse 10, 8 a 11. Porque Jesus nunca disse: quando o Espírito Santo vier, vós falareis em língua. Jesus não disse isso. Ele nunca disse que quando o Espírito Santo viesse, vocês fariam qualquer coisa dessas. Porém ele disse: ele tomará essas coisas de mim e vou-las anunciará, e vos anunciará o que há de vir. Assim, aí está a genuína evidência do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus. Assim, todas essas sensações e coisas que as pessoas têm, ainda continuam a viver. E pode-se ver porque elas fazem isso. Veja, isso se torna uma denominação, ou um tanque estagnado, e nunca haverá uma denominação feita sobre a perfeita palavra de Deus. Ela não pode fazê-lo, porque não se pode nominar ou denominar Deus, não, senhor. A razão por que vocês apanham um bando de homens que possam crer na palavra. Deixe-nos criar uma organização. Olha só, vocês apanham um bando de homens que possam crer na palavra. Isso aí é uma cisterna rota, estagnada, cheia de girinos, cabeça de prego. Não retém as águas, não pode segurar a palavra. Deixa-nos criar uma organização. O que é que eles fazem? Uma organização. Já vão fazer reunião de pastor, já vão discutir isso, discutir aquilo, né? Cada um quer sobressair mais do que o outro na pregação. No reino de Deus não é desse jeito não. Um fala, os demais falam igual. Porque se vier para falar o contrário, é bom nem ficar junto. Se vem para falar o contrário, tem que procurar onde fala o contrário e se juntar àquele grupo. Olha só, a primeira coisa que se nota: dentro de um ano há um bando de ricos ali com quem nada se poderia fazer.
eles tomam o controle e não se pode fazer nada acerca disso. Isso não é o sistema de Deus. Não é. Assim nós sabemos que essa coisa está fora. Ela se torna uma cisterna e se torna um lugar onde cada um se comprometerá com isso, naquilo ou naquilo mais, porque para introduzir membros ali ou fazer as pessoas entrarem, ou vamos trazer mais gente, mas não, o sistema de Deus não é esse. Deus trabalha com um homem só. Deus trabalha com um indivíduo. No dia de Pentecostes ele disse: cada um de vós. Deus trabalha no coração da pessoa. Deus não trabalha nem na cabeça, nem na mente, para você decorar aquele monte de versículo, aquele monte de parágrafo, e a pessoa pensa que aquele homem é espiritual, que aquela mulher é espiritual. Deus trabalha no coração. Deus olha o coração do homem. Deus olha o coração da mulher. Você sabe que a mulher é um tipo da igreja. O homem sempre foi um tipo de Deus, né? Ou ele representa Deus ou o diabo, um dos dois, né? Mas a mulher é um tipo da igreja. Ela cuida, a mulher cuida do marido. Ela não cuida de loja, de fábrica. Ela cuida do marido. Ela cuida do lar. Conforme vocês me verem aqui, tentando ajeitar essa gravata aqui, mas também um calor, vocês verem a minha esposa. Você vê minha roupa, você vê minha esposa, e ela tem um cuidado com isso, não deixa eu sair com a camisa amarrotada. Você vê eu aqui, como eu estou aqui, você vê ela, né? Manda eu trocar o sapato, coloca o outro, né? Porque a culpa cai da mulher. A igreja cuida de Cristo, a palavra, né? Não é o tipo perfeito? Ela diz assim: não vai tomar um banho, né? Colocar um perfume, não exagerado, que às vezes o homem quer botar um exagerado para as outras mulheres sentir. Não, quem tem que sentir o seu perfume é a sua mulher, não é as outras, não. Esses espíritos às vezes entram na igreja, né? Às vezes tem homem que quer agradar a mulher, mas que não é dele. Você tem que agradar a mulher que é sua. Você tem que cuidar da mulher que é sua, tem que cuidar do marido que é seu. Não pode cuidar do marido dos outros. Não pode ir lá fazer comida para o marido dos outros. Tem que fazer comida para o seu marido. Cuidar do seu marido, cuidar das roupas dele. A igreja não cuida de Cristo? Ela não está cuidando aqui dos trovões, novo nome, todas essas vestes dele aqui, esses ternos que ele tem aqui, esses sapatos dele. Porque é uma armadura. São Paulo fala aos Efésios 6: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomai toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé. Então, isso é o fardamento, e ela passa todo o fardamento. No natural ela faz a mesma coisa, ela arruma a casa, limpa a casa. Às vezes eu digo em casa, mas não vai parar tanto de limpar essa casa. Ela está sempre limpando, ela não sabe quem vai chegar. Você sabe que o noivo está sempre pronto, mas a noiva não. A noiva está sempre se arrumando. Então, aquelas mulheres que é tipo da igreja, elas estão sempre arrumando alguma coisa. É ruim quando alguém liga: só olha, eu vou passar aí. Barbaridade, a casa é arrumada em 10 minutos. A minha demora um dia todo, né? Ela demora um dia todo.
Tem gente que diz, não, mas a minha faz ligeiro. Sim, mas lixo a gente não bota debaixo do tapete. A gente afasta o guarda-roupa, afasta os armários. Não é assim que faz uma limpeza? E quando Deus faz a limpeza em nós? Bota o lixo para o tapete? Aquele irmão fica fumando escondido, bebendo escondido. E depois vem com bala de hortelã na igreja. É aquela má limpeza. Limpeza de relaxado. Então o homem é um tipo de Deus. Está pronto. Mas a mulher, ela está sempre arrumando. A igreja está sempre se aprontando. Sempre. Nós não tínhamos aqui novo nome. Deus nos deu. Nós não tínhamos 7 trovões, Ele nos deu. Nós não tínhamos 7 selo, Ele nos deu. Nos deu revelação sobre o crucifixo, nos deu revelação sobre tudo que existe aqui. Está na palavra. Vai nos dando. E tem coisa ainda que vai dar mais ainda. Né? Quem não sabe tudo. Porque nós somos o tipo da esposa. Nós somos a esposa dele. Sempre tem uma coisa nova. Ele não, ele está pronto. Ele é o marido. O marido está sempre pronto. Né? A noiva está sempre se aprontando. Então vocês são o tipo, as mulheres são o tipo da noiva de Cristo. Né? Aquele tipo. Deus te abençoe. Nós já chegamos no nosso horário. Né? Nós vamos ouvir o hino com a irmã Suzana. Eu tinha um parágrafo de perguntas e respostas. Eu vou ler para vocês. Perguntas e respostas sobre o selo 211, eu não li. Deste modo, línguas não é evidência do Espírito Santo. É um dos dons do Espírito Santo. Está vendo? E o diabo pode personificar tudo que ele tem. Cura divina e tudo mais. Ele disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não expulsei demônios? Não, isso é pregar o Evangelho. Não fiz obras poderosas em teu nome? E todas essas coisas lá? Eu direi, apartai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade, nem mesmo vos conheci. A chuva cai sobre o justo e o injusto, sobre o bom e sobre o mal, sobre o joio e sobre o trigo. Deus te abençoe. Bem,